já estamos com Clínica da Alma para você. Você pode ligar, participar, abrir o seu coração, porque os pastores de plantão já estão aqui. Bom dia, pastor Rogerinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Pastor Guerra, seja muito bem-vindo. Só Deus dois, pastor? abençoe, não, para você 4. Com esse olho seu aí 5. Com esse meu olho 5, então 5 para você. Hoje eles estão acelerados. Com certeza. Que bom que vocês estão aqui, pastor. Sim. E nós vamos trabalhar hoje como Deus trata a hipocrisia. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo. Acho que então, só podia definir pra gente o que é hipocrisia? Pois é, nós vamos, né, antes de ler aqui o Salmo, que é o que está o texto base. Hipocrisia é fingimento de bondade, de ideias ou de opiniões apreciáveis, devoção fingida, uso de máscara de acordo com o papel que representa. A hipocrisia é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Então nós temos aqui o que o hipócrita faz, né? Ele esconde atrás de uma máscara, ou então ele cria um personagem e vive aquele personagem ou usa aquele personagem para fazer o que ele quer fazer. Sim. Ou, né, passar as pessoas para trás, ou com a máscara mostrar à pessoa uma coisa que ele não é naquele momento para tirar vantagem em cima disso. Sim. O hipócrita sempre quer tirar vantagem em cima do que ele está atuando, não é? Ou o que ele está usando, né? Então, nós temos aqui hoje sobre a questão também do nosso texto aqui, como Deus trata a hipocrisia. Nós temos duas partes bíblicas, eu vou ler uma aqui e nós vamos citar a outra parte para a gente poder debater sobre isso, tá? Lá no Salmo 51, Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu coração, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então nós vemos aqui, na outra passagem, nós temos de Ananias e Safira, ali em Atos, onde eles mentiram, eles foram hipócritas, mas Deus puniu eles ali porque eles mentiram para o Espírito Santo. Tanto ele como Safira foram punidos com punição de morte. O pecado ali levou à morte, né? Agora, Davi aqui, ele já fez um concerto com Deus, não é? Ele pediu perdão para Deus e Deus foi misericordioso com Davi, né? Porque Davi, aqui no Salmo, nós vemos que o medo de Davi ali é de Deus afastar o Espírito Santo dele. No Velho Testamento, o Espírito Santo ia e voltava. Hoje ele vem, habita em nós e fica, mas ele ia e voltava, né? Então ele sabia que se Deus tirasse o Espírito Santo dele, ele ia sofrer, porque ele já tinha uma experiência com Saul. Porque Deus tirou o Espírito Santo de Saul, quem que entrou, né? Um demônio, né? Um espírito maligno apossou de Saul. Então Davi, ele já tinha noção disso. Se Deus tirar o Espírito Santo de mim, o que vai acontecer? Já sei o final que vai ser. Então ele falou assim, nesse Salmo 51, não afasta de mim o teu Espírito. Foi um medo dele, né? E ele sabia, diante do pecado que ele fez e tudo, o que viria, né, para a vida dele, pela parte de hipocrisia que ele tinha, né, que o pastor Rogerinho depois vai explicar essa parte aí para a gente, né? Nós estávamos até conversando sobre isso no carro, né? E eu queria que ele colocasse isso aí, sobre essa questão da hipocrisia de Davi. Conta pra gente, pastor.
Porque muitas vezes... De Carol, Davi, que muitas vezes é do José, se a gente não deixar vai ser da Carol, do Com Guerra, certeza. se não vigiarmos, Se não vigiar, enquanto com há certeza. fôlego ainda há esperança, e enquanto Sim. há fôlego ainda há carne para verdade. todas as espécies de males. Graças a certeza. Deus Amém. pela redenção e a obra É completa verdade. na cruz. Mas uma das coisas que normalmente quando nós olhamos Davi e diante dessa situação, logo antes do Salmo 51, porque o Salmo 51 ele é um salmo de arrependimento por causa de uma situação específica na vida de Davi, que foi a relação que ele teve com Batseba e depois o que isso desencadeou tanto na vida de Davi quanto na vida da mulher e na vida do marido dessa mulher, que era Urias. Essa mulher era uma mulher casada. Então, muitas vezes, nós olhamos para Davi nessa situação e conseguimos enxergar Davi como um adúltero, nós conseguimos enxergar Davi como até mesmo um homem que mandou matar outro homem. Nós conseguimos enxergar, logo no princípio da narrativa, Davi como um rei que não estava junto com o seu exército, que se perdeu no meio, né, da caminhada, porque o texto começa no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi se encontrava no seu palácio, mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos enxergar com muita facilidade, Carol, a questão da hipocrisia na vida de Davi. Sim. Eu acho que por causa de Davi representar para nós um personagem tão próximo de Deus, uma pessoa tão abençoada por Deus, uma pessoa que tinha a unção de Deus, o Espírito de Deus, um adorador, né? Um profeta e adorador, a gente, né, essa imagem de hipócrita fica meio assim, né? Não combina, Não né? combina. Essa é a verdade, não combina. Ou a gente não quer enxergar. Não né? quer enxergar. Mas Tem isso, né? Davi, ele foi hipócrita quando ele resolve Casar com mulher? não chamar Urias para ir armar aquela situação para Urias. Quando Betseba chega para ele e fala, estou grávida e agora o que ele vai fazer? Em vez dele assumir o seu erro, ele tenta então fazer com que alguém venha e assuma a consequência do seu erro, que era Urias. Então ele manda chamar Urias, trata Urias bem, dá honra para Urias, mas a intenção de Davi não era honrar Urias. A intenção de Davi não era fazer com que Urias fosse recompensado por algum ato heróico ou pelas suas bravuras no campo de batalha. A intenção de Davi não foi honrar o seu próprio exército, trazendo Urias. Davi foi hipócrita, porque a intenção de Davi foi fazer com que aquela situação, que foi uma situação de pecado para ele, fosse acertada aos olhos do povo e aos próprios olhos de Urias, porque a sua esposa estava grávida. Então, quando muitas vezes a gente para e começa a olhar que naquele momento Davi ele foi hipócrita com Urias, ele tratou Urias de uma maneira que não era aquilo que realmente ele tinha como intenção do seu coração. Davi foi um artista, ele encenou o tempo inteiro. Como nós vimos na definição, né, de hipocrisia, hipocrisia é aquela pessoa que faz, né, se veste de um personagem. Fingida, né? Finge, Uma máscara, né? exatamente, põe uma máscara. E Davi fez isso. Ele pôs uma máscara de amigo de Urias e olha, amigo que dormiu com a esposa dele. Um amigo desse que é a distância. Esse é mais do que exato. amigo da onça. Mas Da Davi, ele se colocou como amigo, ele manda chamar, ele serve banquetes, ele trata bem, ele quer, de alguma maneira, fazer com que Urias se sinta à vontade e realmente
a intenção de Davi não era pensando em Urias, era pensando em si mesmo. Então, essa foi uma atitude de Davi que nos mostra que nesse momento Davi agiu com hipocrisia, vivendo um personagem, vivendo uma situação que não era aquilo que realmente deveria ser vivido por Davi, mesmo diante do erro. E que aí faz toda a diferença, né, Guerra? Porque certeza. mesmo diante de toda essa situação, Davi vai e se arrepende. Por isso nós escolhemos esse texto do Salmo 51. Por quê? O centro da nossa questão hoje é como Deus trata a hipocrisia. Davi foi confrontado por Deus através do profeta Natã. E Davi foi confrontado pelo seu pecado, pela sua iniquidade e pela sua hipocrisia. E Deus confronta a nossa hipocrisia. Deus não quer que nós usemos máscaras. Deus não quer que nós venhamos viver personagens, porque os personagens nós criamos. Deus quer que nós venhamos viver aquilo que Ele criou para nós. Ele nos criou como um ser único, individual, um ser particular com um propósito particular. Deus não... A impressão digital é diferente, única, né? É única. Não, impressão Quando digital... você vive uma máscara também, gente, as pessoas começam a, seja te admirar ou gostar de você por aquilo que você está vivendo, e não é a verdade. E uma não coisa é você de verdade. Só um detalhe aqui na questão de Davi aí, é a questão do hipócrita que ele premedita. Davi premeditou a morte de Urias, ele traçou tudo. Então, o hipócrita, quando ele encontra numa situação difícil, que está relacionada à hipocrisia dele, ele vai premeditar uma forma, não dele, né, de prejudicar o outro, né? Que ele já entrou numa situação e ele já viu que o outro, que ele tem que justificar, ele vai usar o outro. Aí o que ele faz? Vai premeditar. Quer dizer, além de pecar, por isso Davi fala assim, minha iniquidade, porque ele tornou o mal um mal maior. Ele também tentou enganar. Quando ele casa com a esposa dele, ele não quer expor aquilo que ele fez. Ele casa ainda para dar um de bom. Vou casar com a viúva. Na verdade, ele só mostra quem ele é quando Natã encontra com ele. Encosta ele na parede. Aí ele é confrontado. Sim. Aí a máscara cai. E é isso que Deus faz. Ele achou que estava tudo resolvido. Então, já que Urias tinha morrido, já que agora ele casa com Betseba, Betseba estava grávida, Betseba estava grávida dele, que era o novo marido, porque ele estava casando com a viúva. Ok. Mas Deus não deixa que as coisas fiquem debaixo do tapete. Isso. Deus não... É aquilo que eu estava... limpeza. Deus não quer que a gente viva por trás das máscaras. Deus não quer que a gente viva o personagem que a gente cria, mas sim a vida que Ele estabeleceu e Ele, quando nos criou, escreveu no livro dele a nosso respeito. Por isso que Deus nos confronta e Deus confronta a hipocrisia. E essa é uma situação que é meio antagônica com o outro exemplo que o Guerra citou, que é a situação de Ananias e Safira. Ananias e Safira, qual foi aonde que eles foram hipócritas? Eles foram hipócritas quando quiseram passar uma imagem de que eles eram piedosos e de que eles estavam colocando tudo aquilo que eles tinham nas mãos do Senhor, aos pés dos apóstolos. E aí, Pedro, então, confronta Ananias e depois Pedro confronta Safira. Só que aí não houve arrependimento, eles não se quebrantaram como Davi se quebrantou. Eles não se arrependeram e aí, diante do mesmo tratamento, duas histórias diferentes. Um se arrepende, o outro não se arrepende. Um permanece na sua função como rei e vive. O outro morre. Por quê? Porque ele mentiu para o Espírito Santo de Deus e não se arrependeu. E essa hipocrisia pode levar também a uma morte espiritual. Entendeu? Porque a pessoa ela vai sendo hipócrita, vai criando um personagem, cria aquele personagem, depois ela não consegue sustentar o personagem que ela criou.
Entendeu? Isso aí é muito, muito forte, porque muitas vezes a pessoa constrói um personagem espiritual e depois ela não vai conseguir dar suporte a ele. Aí ela vê que chegou um ponto, o que ela faz? Ela afasta. Muitas vezes as pessoas desviam, abandonam o evangelho, caem espiritualmente. Por quê? Porque ela construiu um personagem perante as pessoas tão grande esse personagem que depois ela não vai conseguir suportar. Nem ela se suporta. Então aí nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Aonde, como que a gente está fazendo isso e se a gente está construindo um personagem, depois a gente não vai sustentar ele. Aí que está o problema. Eu falo que a hipocrisia ela te dá um falso poder, uma falsa força, porque você começa a achar que você é aquilo, que você está vivendo. E aí quando essa máscara cai, aí cai tudo, e você vê que você não tem nada. Você está são cinzas. Isso é muito sério, né? É vazio, porque né? A pessoa começa a viver ali e ela começa a achar que ela é aquilo mesmo. Isso engana a ela mesma. Depois ela fica igual uma melancia, né? Bonito por fora e cheio de água por dentro. Né? Oh, meu Deus, tem aqui uma participação. Essa piadinha dele hoje foi boa, não foi? Foi. Tranquilo. E o bom igualzinho, é que... né? Bonitão, né? Cheio de água por dentro. Só dá água por dentro. A gente tem uma participação aqui da Natália de Belo Horizonte. Ela perguntou o seguinte: se Davi foi hipócrita, por que foi o maior rei de Israel levantado pelo próprio Deus? É muito simples. Deus em nenhum momento na história e na vida de ninguém, ele ocultou o pecado e ocultou as mazelas do homem. Em nenhum momento. E ele não faria isso com Davi, como não fez com Davi. Muito pelo contrário. O que Deus disse através de Natã a Davi foi: aquilo que você fez em oculto será feito à vista de todos pela sua casa. Davi ficou com Betseba escondido, mas o filho de Davi ficou com as concubinas do pai no terraço do palácio para que todos vissem. O fato de nós errarmos, o fato de nós, em algum momento na nossa história, fazer com que nós nos distanciemos de Deus ou escolhemos os nossos próprios caminhos, não faz com que Deus deixe de ter misericórdia, deixe de ter graça para nos dar e nos revelar. Essa sua questão, para mim, que você coloca, é uma das maiores evidências do amor de Deus e do propósito de Deus na vida do homem. É por isso que eu creio nesse Deus, é por isso que eu sirvo esse Deus. Hoje você pode me ver falando assim, aqui, para você e para muita gente que eu nem sei quantos estão me ouvindo. Mas Deus sabe aonde eu passei, Deus sabe o que eu fiz. E mesmo assim, Ele não virou as costas para mim, Ele não mudou o plano que Ele tinha a meu respeito por causa da minha desobediência. Todas as vezes que nós nos arrependemos, nós encontramos em Deus o perdão, porque Ele é um Deus que perdoa e perdoa todas as nossas iniquidades. E Ele não deixou de sofrer as consequências, não, porque isso. o filho dele com Betseba morreu. Não é? Ele teve outras coisas dentro do reino que ele sofreu, ele teve que abandonar o palácio. E muitas coisas que aconteceram, né? A consequência para ele foi... Ele teve que ir para o deserto, morar numa caverna. Então, foi muitas coisas que aconteceram com ele que Deus permitiu para que ele entendesse que Deus perdoou, mas algumas consequências ele ia ter que passar por elas, não é? Então, Deus, ele aceita o arrependimento, sabe? Eu creio nisso, a palavra diz, perdoa, limpa e dá a gente condições de seguir em frente. E é muito interessante, Guerra, quando você começou a citar as consequências, né? Davi, ele recebeu a consequência de todas as situações que ele causou. Ele viu a morte do filho pelo próprio filho, por um outro filho. Então, além eu citei aqui o fato apenas de Absalão deitar, né, com as concubinas do pai, mas olha, a filha de Davi
foi abusada por um filho dele. Um outro filho matou o próprio irmão, um filho dele. Esse filho é trazido para casa e depois ele rouba a autoridade do pai, sendo hipócrita e, ao mesmo tempo, roubando o coração do povo do rei. Esse filho é assassinado depois. Então, há um punhado de situações que aconteceram dentro da casa de Davi em consequência desse pecado e como consequência também dos desdobramentos do pecado que foi inicialmente o pecado do adultério. Então, não há dúvidas de que Deus, ele realmente vai confrontar, e Davi foi confrontado e ele sabia exatamente aquilo que estava acontecendo. Tanto é que quando ele estava fugindo de Absalão e apareceu alguém para amaldiçoar Davi, Davi disse: deixe, porque isso vem do Senhor. Então, Davi tinha essa visão daquilo que estava vindo para a vida dele, em consequência daquilo que ele tinha feito, porque o Senhor tinha estabelecido assim. Agora, isso tudo fez de Davi o maior rei da história de Israel. Outra coisa, né? Ele conhecia tanto a Deus que ele sabia até a hora que Deus ia começar a tratar com ele. Tanto conhecimento que ele tinha de Deus. Então, agora é momento. Deus vai começar a trabalhar. Então ele sabia até que Deus ia tratar. No entanto, que ele falou lá, deixa que isso aí é de Deus. Ele já sabia que Deus ia fazer aquilo. É tremendo, né? Como a comunhão dele com Deus. Com certeza. Era tão tremenda a comunhão dele de Deus, você sabia até a hora que Deus ia tratar com ele. Eu vejo que isso aí é para mostrar a nossa humanidade também. Com certeza. Né? Sim. Se não, do mesmo jeito, a gente às vezes vai ministrar, a gente pega homens da Bíblia que falharam. Sim. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como assim? Porque Deus, ele trabalha com arrependimento. A nossa condição humana, se não estivermos 100% conectados no Senhor, nós falhamos, nós erramos. Com certeza. E esses grandes homens de Deus foram exemplos para que a gente pudesse ver que eles, feitos de carne e osso como nós, se não vigiarmos, vamos errar, vamos falhar. Mas isso não impede também que a gente tenha um grande relacionamento e que Deus nos use. Sim. Como usou esses mesmo. homens. Porque senão você começa a colocar uma pessoa no pedestal e ela nunca erra, nunca falha. Ele é perfeito. Não pode, né? Aí você vai idolatrar a pessoa, né? Porque aí você levanta a pessoa muito, você começa. Isso. E se aquela pessoa falhar, o outro que levantou aquela pessoa vai cair também. Com certeza. Porque ele está firmado, né? Nós temos que estar firmado em Cristo. Né? Eu tenho que estar firmado em Cristo, na cruz aí, eu não vou vacilar. Né? Estou sujeito a erros, a pecados. João fala que todos nós, aquele que fala que não peca, já pecou. Todos nós estamos sujeitos. Nós temos, igual você falou, nós temos que estar vigilantes. Isso. Não é? Vigilantes para que as coisas não aconteçam com a gente. Mas que estamos sujeitos, estamos. Igual a qualquer um deles, né? Os exemplos bíblicos que nós temos, né? Eu queria pedir para vocês estarem orando, para a gente estar fechando, né, o nosso Clínica da Alma, estarem orando, para a gente estar fechando, orando, para que o Senhor esteja revelando a nós, nos confrontando e mostrando se há alguma máscara para que seja arrancada. Amém, em nome de Jesus. Né? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de levar essas pessoas, Pai, um pouco da palavra e daquilo, Senhor, que as pessoas têm usado de máscara, personagem, máscara. Muitas vezes as pessoas estão usando, Pai, e nem têm noção daquilo que está fazendo com as outras pessoas. Visita essa pessoa agora, Pai. Tira a máscara dela. Mostra a ela, Senhor, que ela tem que ter a sua identidade, aquela que o Senhor colocou na vida delas, Pai. Por isso eu peço no nome de Jesus agora, só alcance, Pai, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. O Senhor venha visitar a cada um, mostrando a cada um que o Senhor ama a cada um.
e que o Senhor está esperando o arrependimento dessas pessoas para o Senhor mudar a rotina da vida deles, Pai. Visita em nome de Jesus. Nós pedimos abençoa cada um que está nos assistindo agora, Pai, que está passando por dificuldade, por situações difíceis. O Senhor venha de encontro a eles agora. Amém. Nós ministramos as bênçãos espirituais na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Pastor Guerra, muito obrigado. Deus continue abençoando. Deus abençoe. Pastor Rogerinho, muito obrigado. Deus De nada, abençoe. Carol. Obrigado Deus a você. abençoe a sua vida.